We welcome you to this worldwide devotional Sejam meeting. bem-vindos a este devocional mundial transmitido a partir do Tabernáculo na Praça do Templo. Chamo-me Chad Webb e fui convidado para dirigir a transmissão de hoje. Sou administrador dos Seminários e Institutos de Religião e sirvo também como conselheiro na Presidência-Geral da Escola Dominical. Estamos muito entusiasmados por ter a Presidente Camille N. Johnson como a nossa oradora hoje. Ela serve como Presidente-Geral da Sociedade de Socorro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Reconhecemos o seu marido, Douglas, que está connosco no púlpito. A Presidente Johnson é uma líder e um exemplo maravilhoso. Estamos ansiosos por ouvir os seus conselhos e mensagem. Damos as boas-vindas e reconhecemos no púlpito o Elder Clark G. Gilbert, que serve como 70 Autoridade-Geral e Comissário do Sistema Educativo da Igreja. Ele está acompanhado pela sua esposa, Christine. E eu estou muito feliz por estar acompanhado pela minha esposa, Christy. Reconhecemos connosco na congregação os líderes gerais 70 de área e presidentes destacas de jovens adultos solteiros dos vales de Salt Lake e de Utah e os seus cônjuges. O hino de abertura cantado pela congregação será Ó Criaturas do Senhor, hino número 29. Tatum Mapes, da estaca de jazz de Bonneville, será o nosso regente. Linda Margaret fará o acompanhamento ao órgão. Após o hino, Lydia Fuller, da 7ª estaca jazz do Provo Utah, oferecerá a oração de abertura.
Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, agradecemos-vos por podermos estar reunidos em vosso nome neste belo tabernáculo e em todo o mundo. Pedimos que o vosso Espírito esteja conosco esta noite. Pai, por favor, abençoai a Presidente Johnson à medida que ela fala conosco. Estamos muito gratos pela preparação dela e pedimos-vos que a abençoeis, bem como a sua família. Querido Pai Celestial, pedimos que possamos receber a mensagem que vós sabeis que precisamos de receber esta noite. Também, querido Pai, pedimos que concedais uma bênção especial a todos os que possam estar a sofrer ou a precisar dos vossos cuidados. Por favor, ajudai-nos a saber como podemos estender-lhes a mão. Querido Pai, estamos tão gratos pelo vosso glorioso plano de salvação e pedimos-vos a confiança de que precisamos para agir de acordo com as inspirações que recebermos esta noite. Estamos muito gratos por sermos vossos discípulos. Nós vos amamos, Senhor, e dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. What a wonderful hymn and prayer. Que hino e oração maravilhosos para dar início a esta reunião. Obrigado. Agora teremos uma apresentação musical cantada pelos coros combinados dos Institutos de Val de Salt Lake. Eles entoarão O Salvador Ternamente nos Chama. O regente será Marshall McDonald, com o acompanhamento de Linda Margetts. Após o número musical, o Elder Clark G. Gilbert apresentará a Presidente Camille N. Johnson. Após a mensagem da Presidente Johnson, a congregação cantará Trabalhemos Hoje, hino número 141. Michael Tautioli, da estaca de Salt Lake Cottonwood, fará a oração de encerramento. Jesus is calling.
It is a joy to É introduce uma our alegria apresentar a nossa oradora desta noite, a irmã Camille Ann Johnson. A presidente Camille Ann Johnson foi apoiada como 18ª Presidente-Geral da Sociedade de Socorro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 2 de abril de 2022. A presidente Johnson serviu com o marido como líder de missão em Arequipa, no Peru. Ela também serviu como Presidente-Geral da Primária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e estava a servir nessa função quando foi chamada para ser Presidente-Geral da Sociedade de Socorro. A Presidente Johnson formou-se na Universidade de Utah em 1985 com um bacharelato em inglês, seguido por uma licenciatura em Direito na mesma universidade em 1989. Exerceu advocacia durante quase 30 anos. Casou-se com Douglas R. Johnson a 31 de julho de 1987 no Templo de Salt Lake. Eles são pais de 3 filhos e têm atualmente 7 netos. Gostaria também de partilhar convosco o amor, a preocupação e a proximidade que a Presidente Johnson tem pelos jovens adultos da Igreja. Parte dessa proximidade está ligada especificamente ao seu trabalho com as irmãs jovens adultas, a quem serve como Presidente-Geral da Sociedade de Socorro. A Presidente Johnson também serve no Conselho Educativo da Igreja, onde trabalha em estreita colaboração com o Presidente Russell M. Nelson e os líderes apostólicos que supervisionam os investimentos da Igreja na educação de jovens adultos no programa do Instituto e nas universidades da Igreja. Nessas reuniões, a Presidente Johnson é sempre atenciosa, coloca perguntas inspiradas e procura discernimento espiritual para atender às vossas necessidades enquanto jovens adultos. Acima de tudo, a Presidente Camille Johnson é uma discípula do Senhor Jesus Cristo e uma líder que procura a orientação, o conselho e a direção do profeta. É uma honra apresentá-la como nossa oradora mundial para os jovens adultos esta noite. Irmã Johnson. Obrigada. Caros amigos do mundo inteiro, estou muito feliz por ter esta oportunidade de estar convosco, de partilhar o meu amor e as minhas aspirações para a vossa vida. Mais importante ainda, espero que tenham uma experiência esta noite em que sintam o amor de Deus e sejam inspirados a alcançar as suas mais elevadas aspirações para a vossa vida. Estamos aqui no histórico tabernáculo da Praça do Templo em Salt Lake City. A construção deste grande edifício começou um século antes de eu nascer. Era uma época em que os materiais de construção eram caros e escassos no território do Utah. Não havia caminho de ferro para transportar os suprimentos e, mesmo que houvesse, o dinheiro também era limitado. Mas os que trabalharam nesta grande estrutura foram engenhosos e reciclaram os materiais disponíveis. Alguma da madeira utilizada foi reciclada de habitações previamente construídas. As anilhas e os pregos eram forjados a partir de ferraduras depois já gastas e o reboco era misturado com pelos de animais para maior resistência. Reaproveitar, reutilizar e reciclar eram as suas palavras de ordem muito antes de se tornarem parte do nosso vernáculo. Os meus trisavós e tetravós, imigrantes de Inglaterra, trabalharam na construção das portas maciças deste tabernáculo. Será que eles alguma vez imaginaram a sua descendente, uma neta, a falar deste local histórico? Irmãs e irmãos, compreendem o impacto que vocês podem ter? O mundo em que vivemos está cheio de desafios e vocês são uma geração de mulheres e de homens reservados para este dia. Têm a capacidade, os atributos, o desejo e a oportunidade de recorrer ao poder de Deus para enfrentar e resolver esses desafios. O vosso potencial é divino. Eu acredito em todos vocês. Profetas, videntes e reveladores expressaram e expressam confiança em vocês. Dito por eles é como se fosse dito pelo próprio Senhor. Por favor, não desistam de tentar lidar com as complexidades da atualidade. Nós precisamos de vocês.
Compreendo que é fácil ficarmos presos na negatividade, apanhados na constante enxurrada de problemas que são reportados no mundo. Conflitos armados, políticas contenciosas, repressão, catástrofes naturais, sofrimento humano, tiram praticamente o fôlego. Podem sentir-se impotentes para encontrar soluções duradouras. Com confiança, declaro que, abençoados com a força e o poder de Deus que estão à vossa disposição, quando fazem e cumprem convênios com Ele, podem opor-se àquilo que é negativo e fazer brilhar a luz em todos os recantos de escuridão. Nós somos a luz do mundo, declarou o Salvador, e luz apega-se à luz. Deixar brilhar a luz do nosso discipulado em Jesus Cristo é a melhor forma de energia renovável. Uma energia cuja fonte é constantemente reabastecida. Testifico que, ao levarmos o seu alívio e a sua luz aos outros, encontramos o nosso próprio alívio nele. Por isso, sejam pacificadores na vossa própria casa, na vossa comunidade, na vossa presença online, aliviem o sofrimento no vosso próprio bairro. O objetivo de Satanás é que sejamos alvo das ações à nossa volta, mas, por outro lado, o projeto de felicidade do Pai dá-nos a possibilidade de agir, de sermos agentes do bem, da paz e da esperança. Podemos combater a desinformação ao partilhar informações edificantes, esperançosas e exatas, tornando-nos defensores da verdade em vez de meros consumidores de informação. Podemos responder à negatividade inundando o mundo com a luz e as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Tal como o nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, declarou, a resposta é sempre Jesus Cristo. Quaisquer que sejam as vossas dúvidas ou problemas, a resposta encontra-se sempre na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. O presidente Nelson convidou-nos a fazer do nosso discipulado a nossa maior prioridade. Aprofundamos o nosso discipulado quando aprendemos com e sobre Jesus Cristo. Vamos então explorar os ensinamentos do Salvador. O capítulo 25 de Mateus contém 3 parábolas. As últimas parábolas que Mateus registra como tendo sido ensinadas pelo Salvador no seu ministério mortal. Ao preparar o meu recente discurso na Conferência Geral e ao preparar este devocional, o Espírito inspirou-me a voltar a estas histórias e a aprender com elas. Para o nosso objetivo, gostaria de realçar os aspectos de preparação e mordomias destas parábolas. O presidente Nelson convidou-nos a fazer do agora a hora de nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus Cristo. Mordomia é a gestão cuidadosa e responsável de algo que foi confiado aos cuidados de alguém. Nos nossos esforços de mordomia, procuramos emular Jesus Cristo. Por isso, procurem identificar as lições de preparação e de mordomia que podemos retirar destas histórias. Primeiro, a parábola das 10 virgens. 5 que eram prudentes e outras 5 que foram descritas como insensatas. Nesta parábola, todas as 10 virgens estavam no local certo, à espera do noivo. Cada uma delas tinha vindo com uma lâmpada. Assim é como todos vocês. Estão aqui a exercer a vossa fé e a construir o vosso testemunho. Quando o noivo, que representa o Salvador, chegou inesperadamente à meia-noite, 5 das virgens não tinham azeite suficiente para as suas lâmpadas. Talvez elas não tenham pensado que era importante ou necessário ter azeite extra. Ou não tenham sido prudentes na gestão do azeite que traziam. Talvez, por estarem distraídas, não se prepararam adequadamente para manter as suas lâmpadas acesas. Assim, em resposta ao seu pedido para que lhes fosse permitido entrar na boda, o noivo respondeu: Vós não me conheceis, o que significa que, através da sua preparação e da sua sábia gestão, as 5 virgens prudentes de facto o conheciam. O azeite precioso, que representa a conversão pessoal, permitiu que as virgens prudentes acendessem as suas lâmpadas e entrassem nas bodas de casamento com o noivo. O azeite não podia ser partilhado com as suas amigas porque a conversão pessoal é mesmo isso, pessoal. Podemos e devemos erguer bem alto a luz das nossas lâmpadas para elevar e fortalecer outros, mas cada um de nós é o mordomo da sua própria conversão.
Conforme expresso pelo Salvador, sede fiéis, orando sempre, mantendo as vossas lâmpadas preparadas e acesas, e tendo convosco óleo para que estejais prontos na vinda do esposo. Da mesma forma, passaremos a conhecer o Salvador e teremos confiança na presença de Deus agora. Quando nos preparamos para manter as nossas lâmpadas cheias do azeite da conversão e depois deixamos brilhar a luz dessa conversão. E como demonstra a magnífica escultura da Praça do Templo, podemos e devemos apoiar e fortalecer os outros, convidando-os a vir para a luz do mundo, Jesus Cristo. A segunda parábola contada por Mateus é a dos talentos. Nessa história, o mestre, antecipando a sua viagem para longe, deu talentos a 3 dos seus servos. Nos tempos do Novo Testamento, um talento representava dinheiro, mas espero que pensem nos talentos como dons, capacidades e bênçãos que nos foram dados pelo nosso Pai Celestial. A um dos servos, o mestre deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. E depois o mestre fez a sua viagem. Quando regressou, descobriu que os servos a quem tinha dado 5 e 2 talentos tinham sido mordomos fiéis e lucrativos e tinham feito bom uso dos seus talentos. Cada um deles tinha duplicado os talentos que lhes haviam sido confiados. E tendo sido fiéis no pouco, o mestre deu-lhes mais, exclamando: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em contrapartida, o servo a quem foi dado um só talento enterrou-o, talvez por estar distraído e ter adiado a utilização do seu talento. Ou talvez se sentisse frustrado por não saber como começar ou tivesse medo de falhar. Talvez se tenha comparado com os outros servos e as suas dúvidas sobre a sua própria capacidade o tenham impedido de tentar. Ele não se preparou para o regresso do mestre, não experienciou a alegria da boa mordomia e perdeu o seu talento. A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos são parábolas paralelas. Ambas enfatizam que temos responsabilidade pessoal pela nossa própria conversão e que devemos preparar-nos para receber o dom da exaltação do Senhor. E que temos a mordomia e a responsabilidade pessoal relativamente às bênçãos que nos foram concedidas. Por fim, Mateus 25 conta-nos a história daqueles que têm confiança na presença de Deus, descritos como as ovelhas do bom pastor que se encontram ao seu lado direito a desfrutar com ele do banquete nupcial e abençoados para reinar sobre muitas coisas. Ele disse: Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Este vídeo ilustra isso muito bem. Jesus mostrou-nos como amar o nosso próximo. Seguimos o seu exemplo quando erguemos os cansados. Cuidamos das crianças. Confortamos os que nos rodeiam. Damos de comer aos famintos. Procuramos os necessitados. Cada dia é uma oportunidade para ser como Ele. Sirvam como Ele. Cuidem como Ele. Todos os dias, o cuidar de outros começa convosco. É isto que nos é pedido, como seus discípulos. Preparamo-nos para a sua segunda vinda e exercemos fiel e lucrativamente a mordomia daquilo com que fomos abençoados. A compaixão, a caridade, a virtude e a mordomia fiel qualificam-nos para viver com Ele e ter confiança perante Deus agora. Tal como Mormon ensinou,
aqueles que estão cheios de caridade, o puro amor de Cristo, no último dia tudo estará bem com eles. Eles serão como o Salvador, vendo-o como Ele é e sendo cheios de esperança e purificados, como Ele é puro. O presidente Nelson declarou: a caridade e a virtude abrem o caminho para termos confiança na presença de Deus. Todas estas 3 parábolas ensinam como os seus discípulos, ou seja, nós, devemos preparar-nos para os tempos perigosos que precedem a segunda vinda do Salvador. São estes os tempos em que vivemos. Devemos manter acesas as lâmpadas da nossa conversão, deixar brilhar a nossa luz, usar e desenvolver os nossos talentos e cuidar dos necessitados. Isto é, praticar a caridade, o puro amor de Cristo. Todas estas 3 parábolas nos ensinam sobre mordomia. A mordomia na nossa própria conversão, a mordomia pelos dons, talentos, bens e pelas ajudas com que fomos abençoados, inclusive a própria terra. A mordomia para com o nosso próximo, aqueles que passam fome, não têm casa, sofrem, estão cansados. Como discípulos de Jesus Cristo, como é que praticamos uma boa mordomia? Talvez seja benéfico um debate mais aprofundado sobre mordomia. Comecemos por definir mordomia. E o que é um mordomo? Bem, um mordomo gera os bens de uma grande família ou propriedade. O mordomo não é o proprietário dos bens, mas é encarregado de os gerir em nome do proprietário. Um mordomo lucrativo é fiel ao proprietário dos bens, cuidando dos recursos com sabedoria e generosidade. A mordomia é, portanto, a gestão cuidadosa e responsável das coisas que nos são confiadas. O bispo Gérard Cosset, do Bispado Presidente, ensinou o que significa ser um mordomo nesta terra. Ele disse: em termos do Evangelho, a palavra mordomia designa uma responsabilidade espiritual ou temporal sagrada, de cuidar de algo que pertence a Deus e pelo qual somos responsáveis. Pensem na grandeza desta ideia. Nós somos os mordomos dos bens que o Pai Celestial nos confiou. Isto é, temos a sagrada responsabilidade pela terra, pelos seus recursos, pelos seus filhos, pelos nossos dons, talentos e bênçãos. E é uma mordomia sagrada tratar dos seus bens com cuidado. Sobre o quê ou sobre quem é que vocês têm responsabilidades de mordomia? Trata-se de facto de uma mordomia sobre todas as criações de Deus nesta terra. O vosso corpo e a vossa mente fazem parte da vossa mordomia. São responsáveis pelos talentos, dons espirituais e pelas capacidades e ajudas com que foram abençoados. São responsáveis pela terra e são responsáveis uns pelos outros. O bispo Cosset explicou: a nossa mordomia sobre as criações de Deus também inclui no seu auge o sagrado dever de amar, respeitar e cuidar de todos os seres humanos com quem partilhamos a terra. Eles são filhos e filhas de Deus, nossos irmãos e irmãs, e a sua felicidade eterna é o verdadeiro propósito da obra da criação. Será que estão dispostos a ser mordomos lucrativos, isto é, cuidar das criações de Deus com sabedoria e generosidade? Gostaria de aperfeiçoar o nosso foco na mordomia dos dons e talentos com que fomos abençoados, na mordomia que temos em relação à terra e na mordomia para com o próximo. Lembrem-se, a mordomia justa é uma prova do nosso discipulado. Em primeiro lugar, a mordomia dos nossos dons e talentos. Em Doutrina e Convênios 46, 11 a 12, aprendemos esta verdade. Pois a todos não são dados todos os dons. Pois há muitos dons e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. A alguns é dado um, a outros é dado outro, para que desse modo todos sejam beneficiados. Os nossos dons espirituais são as capacidades que Deus concedeu a cada um de nós. Elas são dadas de acordo com a sua vontade e o seu tempo, pelo poder do Espírito Santo, e destinam-se a abençoar e a beneficiar todos os filhos de Deus. Os mordomos fiéis procuram obter e convidam os dons espirituais para as suas vidas e usam aqueles com que foram abençoados para elevar e servir os outros. A cada um de vocês, filhos de Deus, foram atribuídos dons e talentos especiais.
O elder Marvin G. Ashton, membro do Quórum dos 12, descreveu vários dons, atributos e aptidões menos evidentes que talvez não tenham considerado. Enquanto as enumero, podem fazer uma autorreflexão e procurar identificar um ou dois dons com que foram abençoados. Depois, tendo esse dom, pensem como é que o vão usar na qualidade de mordomos fiéis para abençoar outros. O dom de pedir, o dom de ouvir, o dom de escutar e usar uma voz mansa e delicada, o dom de conseguir chorar, o dom de evitar contendas, o dom de ser agradável, o dom de evitar a repetição vã, o dom de procurar o que é justo, o dom de não julgar, o dom de procurar a orientação de Deus, o dom de ser um discípulo, o dom de se acalmar, o dom de cuidar dos outros, o dom de poder ponderar, o dom de oferecer oração, o dom de prestar um vigoroso testemunho e o dom de receber o Espírito Santo. Enquanto continuo a contemplar os vossos dons, permitam-me que vos faça uma advertência. Não comparem nem meçam os vossos dons com os dos outros. Não se envolvam em autoavaliações depreciativas. A comparação é o ladrão da alegria. Assumam os vossos dons e celebrem os dos outros. Lembrem-se de que os dons espirituais são dados por Deus através do Espírito, com o objetivo de que todos possam ser beneficiados por eles. A minha querida avó era professora de inglês e escolhia as palavras com cuidado. Ela gostava de dizer: as comparações são odiosas. Odioso é uma palavra muito forte. Sim, é verdade, significa desprezível e altamente censurável. Por que é que a minha avó usou uma palavra tão forte quando me aconselhou sobre o risco de fazer comparações? Porque compararmos-nos com os outros raramente é produtivo. Ao nos compararmos com os outros, separamos-nos deles. Em vez de me sentir uma parte do corpo de Cristo, assumo o papel de um dedo mindinho e meço o meu valor em relação a alguém que considero ser os ombros, os braços e o tronco. Geralmente, quando nos comparamos com os outros, sentimos-nos inferiores ou superiores a eles, o que não é o caso. Todos nós somos filhos amados de pais celestiais, abençoados com um pacote personalizado de dons espirituais, atributos, talentos e pontos fortes. Por isso, convido-vos a cultivar o dom de abandonar as comparações. Peçam ao Pai Celestial que vos ajude a identificar os vossos dons e talentos espirituais e a forma como podem usá-los na qualidade de mordomos fiéis. Eis um exemplo. Há alguns anos, Jean, uma jovem adulta que vive nos Países Baixos, estava a refletir sobre o mandamento primeiramente dado a Adão e Eva de nos multiplicarmos e enchermos a terra. Sendo que ela e o marido enfrentavam problemas de infertilidade, procuraram compreender como é que esse mandamento se aplicava a eles. Ela reconheceu que durante o período em que Adão e Eva não tiveram filhos, eles cultivaram e cuidaram do jardim sobre o qual Deus lhes tinha dado mordomia. Ao considerar a sua situação, pensou nos jardins onde vivia. O jardim da terra, o jardim do seu país, o jardim da sua família e o jardim da sua alma. Apercebeu-se de que, embora não vivesse no jardim do Éden, estes eram os jardins onde o Senhor a tinha colocado. Ela poderia esforçar-se por multiplicar e encher aquilo sobre o qual Ele lhe tinha dado a mordomia. A Jean refletiu. Como é que eu posso multiplicar os dons que o Senhor me deu a mim e aos outros? Como é que eu posso multiplicar o amor para com os filhos de Deus? Como é que eu posso multiplicar o meu tempo e os meus esforços para servir os outros? Como é que eu posso encher o meu próprio poço espiritual? Como é que eu posso encher e repor o que os outros perderam a nível temporal ou espiritual? Como é que eu posso encher e repor a esperança e a fé que parecem estar perdidas para tantos no mundo? Ao focar-se nestas questões, a Jean foi abençoada por reconhecer oportunidades de multiplicar e encher ao usar os seus dons e talentos. Ela ensinou teatro a jovens de todo o mundo, serviu as moças, aproveitou a flexibilidade da sua vida profissional para ajudar a tomar conta dos filhos das suas amigas,
Passou mais tempo a estudar o Evangelho e sentiu-se abençoada por compreender melhor como podia carregar os fardos dos outros e consolar aqueles que necessitavam de consolo. E isto fez crescer o seu testemunho, a sua fé em Jesus Cristo e no seu Evangelho. O mais importante é que ela compreendeu pessoalmente o plano de Deus para ela. Os bons mordomos multiplicam e repõem sempre os bens do Mestre. Embora não fosse da forma como ela inicialmente imaginara, a experiência de Jean é uma bela prova de uma promessa do profeta Jeremias que disse: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor e a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Em segundo lugar, a mordomia pela terra e por todos os filhos de Deus. O presidente Russell M. Nelson ensinou, como beneficiários da divina criação, o que devemos fazer. Devemos cuidar da terra, ser mordomos sábios e preservá-la para as gerações futuras. Sei que este é um tema que preocupa profundamente a vossa geração. Têm uma grande determinação e alguns de vocês têm alguma ansiedade. Permitam-me assegurar-vos que Deus preparou um caminho para uma vida saudável para todos neste planeta, desde que estejamos dispostos a empregar os nossos dons e talentos para esse propósito, a permanecer dignos de receber revelação e a utilizar prudentemente os abundantes recursos da terra para cuidarmos uns dos outros. O Senhor disse: Eu estendi os céus e formei a terra, obra das minhas mãos, e todas as coisas que neles há são minhas, pois a terra está repleta, e há bastante e de sobra. Sim, preparei todas as coisas, e permiti que os filhos dos homens fossem os seus próprios árbitros. Como é que vão usar o poder com que foram abençoados, a vossa mordomia, para trazer à terra a sua bênção gloriosa? O Senhor esclarece no versículo seguinte que devemos tomar da abundância que Ele fez e repartir a sua porção de acordo com a lei do seu Evangelho com os pobres e os necessitados. Há bastante e de sobra se partilharmos a abundância das nossas bênçãos e usarmos o nosso arbítrio como mordomos da terra à semelhança de Cristo. Voltemos à citação do presidente Nelson sobre a nossa responsabilidade pela terra. Ele disse: como beneficiários da divina criação, o que devemos fazer? Devemos cuidar da terra, ser mordomos sábios e preservá-la para as gerações futuras. Em seguida, o presidente Nelson continuou: e devemos amar e cuidar uns dos outros. É importante que reconheçamos a ligação entre cuidar da terra e cuidar do nosso próximo. Ao cuidarmos da terra, embelezarmos o nosso ambiente local e ajudarmos as nossas comunidades a ser mais sustentáveis, estamos a agir como mordomos sábios da terra para abençoar a vida do nosso próximo. Eles são aqueles a quem nos foi ordenado amar. Tal como as ovelhas da parábola, damos de comer aos famintos, damos de beber aos sedentos, vestimos os nus, visitamos os doentes e os cansados. Nós socorremos os fracos, erguemos as mãos que pendem e fortalecemos os joelhos enfraquecidos. As vossas irmãs e irmãos a nível mundial estão a fazer isto. Eritai cresceu na remota ilha de Maracay, no Kiribati. Depois de regressar da missão, frequentou a BYU Hawaii, onde se envolveu na SWAT, a equipa de tecnologia de ação mundial sustentável, e aprendeu sobre a hidroponia, um método de cultivo de plantas sem solo, utilizando nutrientes minerais numa solução aquosa. Depois de se formar, o Eritai regressou a Kiribati para ajudar o seu povo. Kiribati é uma nação insular composta por 32 ilhas de coral em forma de anel, com lagoas centrais chamadas atóis e uma ilha de coral elevada. Devido à sua localização junto ao Equador, as condições climatéricas são rigorosas. As brisas marítimas quentes e salgadas e a intrusão de água do mar destroem as culturas e contaminam a água. Por isso há falta de solo e de espaço para cultivar alimentos nutritivos. A subnutrição e as doenças generalizaram-se entre os habitantes das ilhas Kiribati devido à sua dependência quase exclusiva
de alimentos importados e transformados. Mas o Eritai tinha energia e visão, talentos, esses que usou na criação de um programa sustentável para ensinar as famílias locais de Kiribati a cultivar frutos e legumes saudáveis utilizando a hidroponia. Uma horta hidropónica é portátil, autónoma e cresce rapidamente, produzindo uma colheita no espaço de 30 dias. Pelo seu trabalho inovador e pelas vidas que salvou, Eritai foi galardoado com o prémio de Campeão da Terra das Nações Unidas na região Ásia-Pacífico. Eritai é um exemplo fabuloso de uma utilização lucrativa dos dons e talentos na sua responsabilidade pela terra e pelo próximo. Alimentando os famintos, somos contados entre as ovelhas que se encontram à direita de Deus. E devemos dar de beber aos sedentos. Abençoar o nosso próximo com o acesso à água potável, saneamento e higiene é fundamental para o florescimento humano. Para realizar este trabalho, a Igreja colabora com outras organizações e comunidades locais em todas as partes do mundo para melhorar o acesso a estes serviços e reforçar os sistemas globais, assegurando que as soluções são duradouras e promovem a autossuficiência. Este é um trabalho importante e é cada vez mais importante à medida que as secas proliferam por toda a Terra e as populações continuam a expandir-se. Alejandra, uma jovem adulta de Cascais, no Peru, perguntou a si própria: o que é que nos falta aqui? Alejandra sabia que pelo menos 20% das famílias da sua comunidade não dispunham de serviços de saneamento seguros, o que aumentava o risco de doenças transmitidas pela água, como a cólera. Para enfrentar este desafio, Alejandra participou numa formação sobre negócios de saneamento organizada pela equipa local da Water for People, no Peru. Ela abriu um negócio e abasteceu a sua pequena loja com artigos como lavatórios, torneiras, sanitas, azulejos e outros materiais de que as famílias necessitavam para completar as suas casas de banho. Agora, as famílias de Cascais têm acesso aos materiais de que necessitam para poderem construir casas de banho nas suas casas. Vocês também podem identificar as necessidades de água potável e de saneamento na vossa comunidade e como podem envolver-se. O profeta Isaías ecoa as palavras do seu amigo contemporâneo Jeremias quando nos diz: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e serás como um jardim regado e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. É claro que Jesus Cristo é a fonte de toda a água viva. Testifico que ao darmos de beber a quem tem sede, somos abençoados por beber da sua água viva, uma fonte de água que brota para a vida eterna. Ao cuidarmos da terra e do nosso próximo, aproximamos-nos do Salvador e ansiamos por uma relação por convênio com Ele, que nos permita ser mais semelhantes a Ele. Tornamo-nos mordomos responsáveis e também felizes. Somos renovados e subimos com asas como águias e não nos cansaremos. No ano passado, a Presidente-Geral da Sociedade de Socorro anunciou a expansão de uma iniciativa global para melhorar a saúde e o bem-estar das mulheres e crianças. A pedido da primeira presidência, a Sociedade de Socorro está a liderar estes esforços. Queremos capacitar mulheres e famílias com uma compreensão mais profunda e os recursos necessários para que estejam melhor preparadas para efetuar mudanças que tenham um impacto duradouro nos seus lares, comunidades e nações. Quando uma mulher tem poder porque é saudável e educada, as famílias são abençoadas, as comunidades são erguidas e as nações são fortalecidas. Quando abençoamos uma criança, estamos a investir no futuro. Deste modo, o nosso trabalho foca-se na nutrição das crianças com menos de 5 anos, nos cuidados maternos e neonatais, nas vacinas e na educação. A Alaina é uma jovem adulta que vive na Geórgia, nos Estados Unidos da América. Ela está a tirar um doutoramento em terapia ocupacional com o objetivo de trabalhar numa unidade hospitalar de cuidados intensivos neonatais para bebés que necessitam de cuidados adicionais após o nascimento, especialmente os que nasceram prematuramente. A iniciativa global da Sociedade de Socorro em prol das mulheres e das crianças foi muito importante para a Alaina.
Inspirada pelo convite para participar na iniciativa global, a Alaina está a fazer dos cuidados canguru, ou seja, do contacto pele a pele para bebés prematuros, o tema do seu projeto final de curso. Todos os anos nascem cerca de 15 milhões de bebés prematuros a nível mundial. E em Atlanta, Geórgia, onde a Alaina vive, a taxa de nascimentos prematuros e a taxa de mortalidade infantil são todas superiores à média nacional dos Estados Unidos da América. A Alaina está a criar um programa educativo para que as pessoas estejam mais conscientes dos benefícios do contacto pele a pele entre os bebés prematuros e as mães. Os bebés, a usar apenas uma fralda, são colocados diretamente sobre a pele do peito da mãe, com uma manta a cobrir os dois. Este contacto mantém a temperatura, diminui o stress, regula as hormonas, aumenta a ligação, promove a amamentação, melhora o sono, entre muitos outros benefícios. Mas nem sempre é implementado nas unidades de cuidados intensivos neonatais como um padrão a ter, e o projeto da Alaina visa melhorar a execução. A sua investigação teve um profundo significado espiritual para ela. Ler a ciência e aprender que o nosso corpo foi criado para fazer estas coisas fazia sentido para ela por causa do seu conhecimento sobre o plano de salvação. Os cuidados pele a pele para bebés prematuros são especialmente comoventes para mim, uma vez que tive um neto que nasceu em fevereiro, quase 7 semanas antes do tempo. Com apenas 1,5 kg, o nosso pequeno guerreiro estava nos cuidados intensivos e esteve quase um mês. E todos os dias a minha nora e o meu filho tinham-no ao peito, pele a pele. É que os cuidados canguru também são para o pai. A natureza traumática do nascimento súbito do nosso neto e a dor da separação associada ao facto de o deixarmos no hospital eram acalmados nesses momentos. A Alaina está a deixar brilhar a luz da sua conversão. Está a utilizar os talentos com que foi abençoada e está a cuidar dos necessitados, ao estudar e promover a sensibilização para esta importante prática. Os seus esforços respondem ao apelo do Salvador. Adoeci e visitastes-me. Eritai, Alejandra e Alaina são discípulos de Jesus Cristo que se preparam para a sua segunda vinda, enquanto exercem uma mordomia fiel e lucrativa daquilo com que o Senhor os abençoou. O Senhor disse: quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Certamente estes jovens adultos são representativos daqueles que o Salvador descreve como sendo as suas ovelhas, que estarão ao seu lado direito, qualificados para desfrutar da sua presença. Pertencemos a uma igreja que faz um bem notável no mundo inteiro, abençoando a vida do nosso próximo e não apenas dos nossos membros. Em 2024 foram 6,6 milhões de horas de voluntariado, 1,45 mil milhões de dólares americanos em despesas, 192 países e territórios servidos. As iniciativas humanitárias globais da Igreja incluíram água potável, projetos de higiene e saneamento, ajuda de emergência, cuidados de saúde e projetos de segurança alimentar. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e os seus membros estão a deixar a sua luz brilhar para glorificar o nosso Pai Celestial. Embora a Igreja e a Sociedade de Socorro possam e devam usar o seu alcance global para ampliar os esforços inspirados de alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus e cuidar dos doentes, o trabalho mais importante e com maior impacto continua a ser feito uma pessoa de cada vez. Ao tentarmos emular Jesus Cristo, procuramos reconhecer as necessidades imediatas à nossa volta e responder com amor. Esforçamo-nos por ser fiéis mordomos dos seus bens, que incluem os talentos e as oportunidades com que fomos abençoados, a terra em todo o seu esplendor e as pessoas na nossa esfera de influência. Tal como o antigo Naamã, no Antigo Testamento, podem estar à espera que vos peçam que façam alguma coisa difícil e a pensar como é que vão chegar àquelas partes remotas de África ou a uma ilha no mar para cuidar do vosso próximo global. Irmãs e irmãos, convido-vos a utilizar os vossos dons e talentos para fazer algumas coisas pequenas e simples no âmbito da vossa mordomia.
Onde quer que vivam, há crianças subnutridas. Onde quer que vivam, há pessoas que não sabem ler. Onde quer que vivam, existem barreiras aos cuidados de saúde. Onde quer que vivam, há pessoas com fome, com sede, nuas, doentes e na prisão, literal ou figurativamente. Amigos, precisamos de vocês. Espero que procurem sinceramente obter revelação e usem os vossos dons e talentos para encontrar soluções criativas que ajudem a abençoar o futuro de todos os filhos de Deus. Isto faz seguramente parte da vossa mordomia divina. O universo é vasto, bilhões de galáxias com milhares de milhões de estrelas, terras, águas, plantas e animais. E, no entanto, Deus conhece e ama todas as suas criações pelo nome, inclusive tu. I close with a personal story. Termino com uma história pessoal. Uma história sobre a minha querida amiga Lídia, que fez a oração de abertura esta noite. Eu conheci a Lídia quando ela estava a servir no edifício da Cidade de Socorro como missionária de serviço há vários anos. A Lídia veste-se sempre de roxo, porque a mulher descrita como a primeira pessoa que Paulo converteu era Lídia, que vendia tecidos de cor roxa. A Lídia foi diagnosticada com artrite quando tinha apenas 4 anos de idade. E, embora sofra com dores diariamente, deixa brilhar com alegria a luz da sua conversão a Jesus Cristo. Se houver alguma coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, ela é isso tudo. Como parte desta designação de vos falar, fui convidada a escolher as pessoas que fariam as orações esta noite. A Lídia veio-me imediatamente à cabeça. Ela terminou a sua missão, começou a estudar na BYU e foi aceite na Faculdade de Enfermagem. E como ela é uma grande amiga minha, mantivemos-nos em contacto uma com a outra. Eu amo a Lídia. Bem, a minha tarefa era pedir-lhe que fizesse a oração, mas ainda não tinha conseguido ligar-lhe. Depois, a 31 de março, recebi esta mensagem da Lídia. Bom dia, Presidente Johnson. Amo-a tanto. Sonhei consigo ontem à noite. Eu estava a sentir-me muito nervosa e estressada com uma coisa que tinha de fazer e, quando reparou nisso, pôs os seus braços à minha volta, puxou-me para perto de si, com a cabeça junto à minha, sussurrou-me ao ouvido. Está tudo bem, Lídia, tu consegues fazer isto. Faz apenas as pequenas coisas. O seu incentivo gentil e a lembrança de que é preciso ir passo a passo era exatamente o que eu precisava de ouvir. E como eu precisava de um abraço da Presidente Johnson. Penso que o Pai Celestial nos envia por vezes pequenas mensagens através de pessoas que amamos e confiamos, como a Presidente. Espero que esta semana sinta os anjos a sustê-la. Um grande abraço para si, querida amiga. Eu respondi logo. Mal posso esperar por te contar porque é que tiveste esse sonho. Nessa noite telefonei à Lídia para lhe perguntar se estaria disposta a fazer oração neste devocional mundial para jovens adultos. Claro que ela disse que sim. E continuou a contar-me o que não tinha partilhado na mensagem de texto. Era um pormenor que ela pensava não ter importância quando me enviou a mensagem. No seu sonho, ela estava nervosa por ter de fazer uma oração diante de uma grande congregação. Oh, como são ternas as misericórdias do Senhor! Eu tinha adiado o pedido para a Lídia orar, sem nenhuma razão válida, exceto pelo facto da Lídia precisar de ter aquele sonho. Uma garantia de que o Senhor está ciente dela e quis que ela tivesse esta oportunidade. Sim, o universo é vasto, bilhões de galáxias, com milhares de milhões de estrelas, terras, águas, plantas e animais, sobre os quais Ele nos deu a mordomia. E Deus conhece e ama todas as suas criações pelo nome, inclusive vocês. O Salvador iniciou o seu ministério mortal ao dizer que foi enviado para pregar o Evangelho aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos.
Se essa era a sua missão, e nós somos os seus discípulos, partilhamos o seu objetivo. Vocês, meus amigos, estão singularmente preparados e predestinados para o ajudar. São filhos e filhas de Deus. Ele conhece-vos. Estão num relacionamento por convênio com Ele. Nunca esgotarão a sua misericórdia nem a sua paciência para convosco. E se guardarem os convênios que fizeram com Ele, serão abençoados com o seu poder de cura fortalecedor. O poder de Deus vai aumentar as vossas capacidades, ampliar os talentos com que foram abençoados e ajudar-vos a vê-lo nos famintos, nos sedentos, nos afastados e nos doentes. Como seus discípulos, preparemo-nos para a sua segunda vinda, exercendo fiel e lucrativamente a mordomia daquilo com que fomos abençoados. Testifico que, ao levarem o alívio de Jesus Cristo a outras pessoas, serão abençoados por descobrirem o vosso próprio alívio nele. Tenho a certeza de que Jesus Cristo vive. Ele dirige a sua igreja através de profetas, videntes e reveladores vivos. Tenho a certeza de que Russell M. Nelson é o seu poderoso porta-voz na Terra, hoje em dia. A obra e a glória do nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo é levar-nos para casa, preparados e qualificados para permanecer na sua presença, onde não há famintos, nem sedentos, nem afastados, nem doentes, nem coxos, pois eles terão sido curados e restaurados. Vocês são os seus parceiros vitais. Eu amo-vos. Eles amam-vos. No sagrado nome do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém.
Our kind and gracious Heavenly Father, Nosso bondoso e gracioso Pai Celestial, we are beyond grateful estamos muito gratos and humble for the opportunity e humildes pela oportunidade de nos reunirmos aqui hoje como irmãos e irmãs. Pai Celestial, estamos muito gratos pela mensagem e sabedoria que recebemos da nossa digna e fiel Presidente-Geral da Sociedade de Socorro, a Irmã Johnson. Pai Celestial, neste momento somos todos muito gratos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo exemplo que Ele deu, pelo sacrifício que fez e pela certeza que Ele nos dá de que tudo está bem e que tudo ficará bem. Pai Celestial, somos gratos thankful for our pela liderança da nossa Igreja, especialmente o nosso profeta e apóstolos. Gostaríamos de pedir uma bênção especial sobre eles para que recebam mais força e energia renovada. Pai Celestial, por favor, abençoai os nossos missionários que estão no campo com uma bênção semelhante de força, energia e proteção. Pai Celestial, gostaríamos de reiterar o pedido que a Lídia fez na oração de abertura, que possamos ter a coragem de agir de acordo com as inspirações que recebemos esta noite. Pai Celestial, por último gostaríamos de pedir uma bênção especial para todos os vossos filhos que estão a enfrentar provações e desafios físicos, emocionais, mentais ou espirituais, com uma medida adicional do vosso amor e a esperança e a coragem para continuar a lutar. Pai Celestial, nós vos amamos. Amamos o nosso Salvador e o Espírito Santo e dizemos estas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.